Olá amigos do Aplicar, tudo legal? Gerson aqui e esse vídeo eu já estou devendo para vocês tem um tempo, que é carregar o software de teste da nossa garra robótica. Que é essa aqui que foi mostrada, tem 4 vídeos mostrando como é que eu fiz a montagem dela, tanto da parte mecânica como da parte eletrônica, que é bem simples, ok? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como carregar o software de exemplo que eu baixei num dos sites de fabricantes. Ele não é um software perfeito, é só um software de teste para ver que está funcionando. Já explico isso para vocês, tem que fazer ajustes. Mas eu vou deixar isso para vocês, eu vou deixar aqui no vídeo também o link desse fabricante que eu encontrei e também onde você pode baixar o código, o software para testar. Bora pro vídeo então? Antes de passar para o carregamento do código, que eu vou mostrar aqui na interface do computador, e também para os detalhamentos sobre esse código, eu preciso destacar uma coisa para vocês, pessoal. Uma das coisas que precisa talvez ficar claro é que ela tem esses dois bornes de alimentação aqui, ok? No momento que eu tiro esse jump aqui da placa, eu desconecto essa alimentação daqui de cima. Então isso é coisa para vídeos futuros. Como eu disse, até este vídeo você monta e faz o teste tranquilo do seu braço robótico. Por que isso, pessoal? Porque todo motor ou servomecanismo ele precisa ser alimentado independente do Arduino, tá? Isso é fato. A potência que esses mecanismos eles exigem, o Arduino, as portas dele não conseguem fornecer. Ainda mais se estiver usando a USB. Ele tem a conexão aqui, que dependendo da tensão que você coloca no Arduino, tipo 9 ou 12 volts, tem pinos aqui que passam esses 9 ou 12 volts e essa mesma corrente. Se isso aqui estiver ligado aqui nessa placa de cima dessa maneira, então tranquilo. A potência que você colocar na placa, ela teoricamente ela também vai alimentar os motores com energia suficiente. Mas em geral o que você faz é o seguinte, você tem uma alimentação para o Arduino. Nesse caso aqui você pode usar até baterias de 9 volts recarregável ou uma fonte externa. E aí você vai fazer a alimentação separada aqui para os braços robóticos, para os motores do braço robótico. Só que tem um outro detalhe também, que é importante. Quando você vai fazer lá a compilação e os testes via monitor serial ou mesmo aqui pelo potenciômetro, com o cabinho USB do Arduino, com esse cabinho aqui, você precisa estar atento, se não sabe disso, que tanto os dados de comunicação quanto a alimentação de todas as placas, ela está acontecendo por essa USB aqui. Ok? Só que ela não tem corrente, nem ou e por conta disso também nem tem potência suficiente para fazer esses motorzinhos funcionarem a contento. Falta de corrente e o braço ele vai congelar. Então você tem que retirar a alimentação e ligar de novo. Depois que você fizer a gravação do código, você retira a USB daqui e faz uma alimentação aqui com uma fonte de no máximo 12 volts e até 1 ampere, 1 ampere e meio é suficiente, tá? 12 volts já é bastante. Você pode usar aqui tranquilamente uma fonte de 9 volts aqui, até 1 ampere, 1 ampere e meio, que vai alimentar tranquilo. Então esse é adendo que eu queria fazer para vocês, tá ok? Quiserem fazer mais perguntas sobre essa parte também, deixa aqui nos comentários. Se não deu ainda o like no vídeo, já deixa aí para não esquecer no final do vídeo. E vamos para a parte do código, beleza? Então amigos, chegamos finalmente à parte onde eu mostro como carregar o código para fazer o teste do nosso braço robótico. Que consta basicamente do código exemplo e da biblioteca que foi criada, né? Eu já baixei o arquivo que está no link desse vídeo e no vídeo anterior, descompactei numa pasta. Ele tem três arquivos, tá? É o arquivo do código principal, que seria o main no caso. E esses dois arquivos, que nesse caso aqui eu quis carregar junto, para ficar mais fácil de mostrar para vocês, que é a biblioteca que o fabricante fez para essa garra robótica. Então, aqui eu tenho duas bibliotecas prontas que foram usadas. Essa aqui é do fabricante autor
autoral. E essa aqui é da própria comunidade Arduino. Daí eu vou explicar o que cada uma delas faz. Essa VarSpeed Servo, ela serve para fazer a decodificação do sinal que vai receber nos motorzinhos, nos servomotores. Tá? E como é que o Arduino vai lidar com esses sinais, com esses valores que ele lê e que formato ele vai mandar esses valores para os motorzinhos para eles funcionarem corretamente. A segunda biblioteca é da comunidade, ela já vem na ideia do Arduino, né? Tanto que ela já vem nessa corzinha aqui, que é a EEPROM. O que é essa EEPROM? É uma memória que tem dentro do Arduino. E para que ela serve? Quando eu setar valores no braço robótico, ou o modo de operação dele, nesse código tem dois modos de operação, uma pelo computador e outra manual. Quando eu desligar a energia do Arduino e ligar ele de novo, ele tem como lembrar, porque está na memória, num lugar onde não precisa de energia para armazenar. É quase como se fosse um disco rígido. Tá? Então o programa está ali, os valores estão ali gravados, eu só tenho que pedir de volta cada vez que eu ligar. E ele vai voltar para a posição dele e vai voltar para o modo de operação que ele estava. Então dentro da biblioteca VarSpeed, foram salvas aqui 4 variáveis, cada uma para um dos motorzinhos. Tá, ok? Depois, esse aqui é o cabeçalho do código. Depois foram criados 4 variáveis de tipo inteiro e foram dados valores para ele. Eu podia digitar esses valores direto lá onde eu precisava? Podia, mas aí eu não ia saber que esse valor 0, por exemplo, significa o potenciômetro 1, né? Primeiro potenciômetro. Aí eu criei também aqui, o fabricante, mais 4 variáveis para armazenar os valores. Uma variável de modo, que é byte, ela vai assumir os valores apenas 0 e 1. E aqui começa a declaração das variáveis que vão ficar sempre quando eu ligar o Arduino pela primeira vez. Depois ele não precisa ler isso aqui de novo, ele vai executar sempre na primeira vez. Ele vai dizer o seguinte, que essas variáveis servo 1 até servo 4, elas são um tipo que vai receber o valor da porta digital. Essa é uma linha de comando usado na biblioteca de servos, tá? Que ele significa o seguinte, que ele está dizendo que o servo ele vai ser comandado por um pino específico. Em algumas versões de Arduino, de biblioteca, ele só consegue aceitar servomotores nos pinos 10 e 9. Tá? Eu não lembro muito bem dos detalhes sobre isso, mas não é importante aqui agora. O que basicamente ele está fazendo é o seguinte, ele está dizendo que essa variável servo1 que eu declarei lá na biblioteca do fabricante, esse primeiro ele vai no pino 11, no 10, no 9 e assim sucessivamente. Porque o que vai acontecer aqui é o seguinte, quando eu girar o potenciômetro, por exemplo, o potenciômetro 1, está dizendo que o sinal tem que ser lido na porta A0, analógica A0. Tá, e como é que eu vou comandar um motor relacionado a esse potenciômetro? Que é basicamente o servo 1, então, e o sinal decodificado vai sair pelo pino digital 11. Isso aqui, quem está fazendo essa interligação física é a plaquinha Shield que eu montei nos outros vídeos, tá, okay? Aquela plaquinha eletrônica lá. Ela que está fazendo isso. E aqui termina a parte do global e vai fazer a inicialização de uma comunicação serial a 9.600 bounds por segundo. E aí vem a parte do código que é executada em loop. Tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês agora. Então só tem que fazer o seguinte, escolher a placa Arduino, aqui já está escolhido, que a placa que veio nele é a Uno. A minha porta que apareceu para mim aqui é a COM6 para USB. E aí só tem que fazer o carregamento do código. Aqui foram criadas variáveis auxiliares, essas variáveis
internas elas vão ser zeradas cada vez que iniciar o programa, tá? E aí aqui faz um teste se a comunicação serial, a USB lá com o Arduino, ela está ok. Se ela estiver ok, ele faz alguns estudos de caso. A melhor maneira de explicar isso aqui para vocês, que é o seguinte. Ele vai ler um caractere de 0 a 9 e depois eu vou atribuir esse valor para uma dessas variáveis, A, B, C ou D. Cada uma dessas variáveis, pessoal, é um dos motores. E cada um desses valores faz abrir ou fechar ou movimentar um desses motores para uma certa posição. E como é que eu aciono esse modo de operação pela serial? Existem mais dois modos, tá? Que é o modo que eu controlo pelos potenciômetros, que é aqui offline, só com alimentação externa. E que é o modo que eu faço a comunicação, os comandos, pelo PC, aqui pela Serial Monitor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Serial Monitor para vocês verem. E vou colocar aqui um valor, por exemplo, 4. Não, eu vou fazer primeiro o modo. No caso eu quero colocar no modo PC, que é o modo serial. Então eu tenho que digitar N. Ok? Então, modo PC. Agora que ele está no modo PC, eu vou pegar um valor, por exemplo 4, e vou colocar esse 4 na garra, que é a letra A. Então ele vai movimentar a garra. Agora eu quero fazer um movimento. Por exemplo, vamos movimentar uma outra parte do robô. Vamos botar do braço. Vou botar aqui o valor 4 e vou colocar no C, no motor C. E ele vai fazer o movimento dele. Ok. Então agora eu quero voltar para o modo de potenciômetros. Então eu digito M. Ok. Agora ele está no modo potenciômetro. Posso fechar aqui, não vou usar mais. E posso manipular agora pelos potenciômetros que estão na placa do braço. Perfeito? Então esses pedaços de código aqui, ó, tipo de estudo de caso, o que foi digitado e quais os modos de operação, isso aqui é basicamente para dizer qual é a linha que eu estou comunicando, mandando os comandos. Então esse aqui não faz o movimento dos motores propriamente dito. Ele é interpretado por essa segunda parte e a mais importante aqui do código. Ok? Então o que acontece aqui? São 4 códigos idênticos, só que cada um está relacionado a um potenciômetro. Ok? Então esse primeiro código, que é aquela variável que eu declarei lá em cima, ela está lendo o valor analógico do potenciômetro 1. E essa variável, ele está fazendo um mapeamento dela mesma, dizendo que de 0 a 1023, que é o máximo que o mínimo e o máximo que a porta analógica lê, é para ele atribuir apenas um intervalo de 90 a 160. Então ele vai quebrar esse 1023 em tantas partes quanto caibam de 90 e 160, para que o movimento do potenciômetro corresponda a isso aqui, que é basicamente o que? Os ângulos de abertura e de giro do motor. Ele vai pegar então esse valor mapeado, vai interpretar ele e vai jogar essa mesma variável agora na porta analógica, a digital, desculpa, e o comando do servo vai ser recebido. E aí ele tem um delayzinho aqui, bem pequenos, para evitar que ao mexer em mais de um potenciômetro ao mesmo tempo, ele acabe não se sobressaindo, porque isso aqui é muito rápido. Então se não der essa paradinha aqui, vai se sobrepor os sinais e vai dar erro. Ele vai fazer a mesma coisa nos outros, tá? Essa aqui é da garra, aqui por exemplo é a base, aqui ele já pegando de 0 a 180 graus quase, que é uns movimentos mais longos, mais abertos, né? Então é basicamente isso que o código faz. Note que por causa da biblioteca, o código foi muito simplificado. Ok?
Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum desses trechos de código, tá? Eu posso responder aqui nos comentários.